Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando para você sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar algo sensacional para você, tá? A respeito dos vizinhos do crime organizado, tá? Que é o esquema com o David, tá? Ok? Eu vou delatar o esquema com o David para você, para servir de modelo para o mundo inteiro, tá? Para você delatar isso daí para todo mundo, tá? Ok? E eu vou falar aqui sobre o seguinte, tá aparecendo aí a imagem do filme Uma Mente Brilhante, tá? Que eu já falei que esse filme aí é uma farsa, tá? Para cobertar espionagem, magia negra e conspiração. E aí eu vou falar um pouco sobre o ator também, tá? Vou falar sobre o ator e vou falar sobre a farsa do filme. A primeira coisa que eu vou começar introduzindo, mas vou falar de um outro assunto aqui muito legal, tá? Para você falar para todo mundo isso daí. Que é o seguinte, quando eu denunciei, eu falei pela primeira vez que este filme aí era uma farsa, tá, para cobertar uma denúncia, tá, de conspiração, tá? Eu fiz 2 vídeos falando isso há um tempo atrás. Eu comecei a receber várias ameaças, tá? Os bandidos, tá, de seitas satânicas, tá, da maçonaria, começaram a fazer várias ameaças em cima de mim, tá? E os bandidos que estavam fazendo, os indivíduos que estavam fazendo ameaças, tá? Eles são maçons nessa linha que eu vou falar aqui para você, tá? Ok? Preste atenção. Que é a dos vizinhos do crime organizado. São indivíduos que eles não pertencem diretamente à maçonaria. Eles são vassalos, ou seja, eles são criminosos financiados da maçonaria. Preste atenção em tudo que eu vou falar várias coisas exclusivas aqui para você, tá? E você pode colocar tudo à prova, tá? Ok? A primeira coisa é o seguinte, tem um vídeo lá naquele canal daquele sujeito Petri, o Petri do Aderiva Cortes, tá? Você pode me exclusivo, tá? O que eu falo aqui para você ninguém nunca falou. O sujeito do Aderiva Cortes tem um vídeo dele lá. Se você digitar maçonaria desse canal aí, o sujeito falando assim que os maçons, tá? Não cliquei no vídeo para ver. Não cliquei no vídeo para ver. Ok? Pronto. Ele falando que os maçons não matam você quando você sai da maçonaria. O que na verdade acontece é que os maçons, tá? Eles na verdade pretendem e desejam matar qualquer pessoa que sair da maçonaria. Primeira situação, tá? Qualquer pessoa que entrar na maçonaria e sair, é do interesse deles matar. Mas eles não vão fazer isso daí se essa pessoa caminhar a favor dos interesses deles ou não caminhar contra os interesses deles. Aí sim eles não vão matar essa pessoa, tá? Consegue entender? E quando um determinado indivíduo pede para sair, esse negócio de pedir para sair da maçonaria provavelmente é um negócio que eles inventaram recentemente, dando indulto para uma pessoa sair. Por quê? Porque eu vou falar aqui para você. Eu acredito, tá? E quando eu acredito é quase certo, tá? Ok? Eu nunca fiz parte dessa seita, mas eu acredito e vou dizer para você aqui que quando o indivíduo entra na maçonaria, tá? Quando o sujeito entra na maçonaria, ele se torna comprometido com os interesses daquilo ali. E aquilo ali é movimentação de dinheiro, tá? E esquema de conspiração. Significa que quando o indivíduo diz assim, olha, eu quero sair, eu quero sair, ele praticamente vai ser uma ameaça para esse grupo aí. Porque se ele falar qualquer coisa a respeito disso daí, ele vai revelar as merdas que esta merda desse filho da puta fazia para prejudicar os outros. Então quando o indivíduo desse sai de uma porra dessas, tá? Ele com certeza vai ser uma ameaça para esse grupo aí. Se ele falar qualquer coisa que ele faz, merda que ele faz. Por isso que é uma das razões porque eles executam um indivíduo que faz parte dessa porra, tá? Consegue entender? A outra situação é o seguinte, quando o indivíduo faz parte disso daí, ele está envolvido com determinadas coisas, e uma delas é movimentação de dinheiro. E se esse indivíduo não está dando dinheiro para eles, tá? Não está fazendo retornar dinheiro para eles, ele vai ser somente um tropeço no meio disso daí. Consegue entender? O indivíduo vai ser um tropeço naquilo ali. E então eles provavelmente criaram um indulto para determinadas pessoas que não aguentaram o tranco, vamos dizer assim, tá? Ou não quiseram se envolver mais com isso daí, para que essa poder despachar determinadas pessoas que entraram e quiseram sair. Você consegue entender o que eu estou falando? Então eles criaram um determinado esquema de dar um indulto para nego sair, tá? Mas o indivíduo está sob uma lista negra, tá? De se ele fizer qualquer merda, isso daí eles podem sim tirar a vida dessa pessoa, tá?
E uma outra coisa também é o seguinte, muitas pessoas fizeram parte dessa seita e na verdade não entenderam o que era isso daí. Sim, existem indivíduos que concluíram isso tudo aí, tá? E mesmo sendo envolvidos mesmo com isso daí, eles mesmos não entendem o que é isso daí. Por quê? Porque é uma seita de magia negra. Eles são doutrinados com doutrinas tipo freudianas, consegue entender? Eles recebem doutrina, tudo isso aqui é meu, nunca participei de uma e nunca pesquisei o que é. Eles recebem uma doutrinação para que a mente deles comece a funcionar de maneira decadente, tá? Conforme os propósitos deles. Então o indivíduo, na verdade, está sendo recrutado para estar envolvido numa situação que ele mesmo não entende o que é isso daí, tá? E o que na verdade é isso daí, tá? É uma seita de controle, tá? De controle, de conspiração, tá? E de magia negra, de manipular situações. E uma delas é espionagem, magia negra e conspirações. Espionagem e magia negra, tá? No caso eu ia falar espionagem, presta atenção. Então o esquema com o David é o seguinte: esses vagabundos que fazem espionagem no seu bairro são maçons, tá? Eles são maçons. Eles ou são maçons, ou são Illuminati, ou são templários, ou são Opus Dei. Eles são qualquer uma dessas definições e no final isso daí é maçonaria, tá? Só que esses indivíduos, tá? Eles não vão vestir aquela roupa formal, eles não vão fazer parte de um ritual, eles fazem parte de algum determinado conluio, tá? Informal e de uma hierarquia abaixo, onde esses vagabundos se sentem importantes, recebendo ordenações para fazer conspirações no bairro, para praticar espionagem, praticar magia negra. Então, um indivíduo desse todo cagado, os próprios caras que são da seita, que são movimentadores de dinheiro, que se alçam em posições de influência por causa disso daí, desses maus interesses, tá? Esses caras aí não vão querer uma porra dessas congregando ou conluiando com eles. Então essas merdas aí estão aí para cagar na sua cabeça, tá? Consegue entender? Com a espionagem, magia negra e conspiração. Eu vou falar para você alguma coisa exclusiva aqui. Você já ouviu falar daquele personagem dos quadrinhos, o super-herói, chamado o Sombra? Você já viu esse personagem chamado Sombra? Isso daí é baseado nessa seita aí, tá? Na questão da maçonaria. Mas o personagem o Sombra, assim... O que eu sei do personagem do Sombra é o seguinte: ele tem superpoderes, tá? De adivinhar o pensamento das pessoas, tá? Eu acredito que o poder dele é o poder da mente. Ele tem o poder de ficar invisível também, tá? Acredito que esses são os poderes dele, tá? Ele tem o poder da mente, assim, tá? E no caso, sempre que ele salva a vida de uma pessoa, ele dá um anel para aquela pessoa ali. Ele dá um anel. E aquele anel ali é um sinal que ele se identifica com aquele anel ali. A pessoa mostra o anel para ele e ele sabe que é um informante que ele tem. E aquele cara passa informações para ele. Então começa a passar informações e começa a servir ele assim naquele serviço de ajudar pessoas no personagem do quadrinho. Isso daí, e no caso o tal do Sombra é um pistoleiro, né, como se fosse um tipo um investigador, semelhante ao Batman, assim, uma coisa assim, tá? E isso daí, esse super-herói é baseado nisso daí, tá? O tal do Sombra, tá? E uma das frases do personagem é que ele sabe de tudo, né? E o que significa isso daí? Isso daí significa o quê? O uso dessa seita aí, essa seita sendo usada como se fosse para o bem, tá? Só que eles desenvolvem conspirações e fraudes, tá? Consegue entender? Consegue ter. Esses indivíduos que estão no seu bairro, eles não estão protegendo ninguém, mas absolutamente nada. É isso que eu quero que você entenda, tá? Eles estão... É como se aquele personagem, o Sombra, presta atenção para você entender, fosse na verdade um criminoso mesmo. E ele está com um esquema onde ele apaga pessoas que são do interesse dele, e na verdade ele faz sociedade com pessoas que fazem a vontade dele. Então essas pessoas que estão associadas com ele estão de alguma forma sendo devedores dele, de alguma forma, e ele está usando essas pessoas como informante dele para poder cometer os crimes dele, de prejudicar a pessoa aqui, fazer um mal ali, tá? Consegue entender? Trapacear alguém ali, tirar de mercado e tudo mais. É isso daí. O simbolismo, tá, dessa seita é isso daí. Então esses vagabundos que estão no seu bar, eles se sentem super ostentados mesmo, porque eles sabem que isso daí é um negócio de alta influência, consegue entender? Consegue entender? E a doutrina dos dinossauros funciona na prática, tá? O conceito do dinossauro, tá?
funciona na prática, eles estão sempre ostentando essa coisa ridícula, tá? Da questão do dinossauro, tá? Isso daí na prática funciona justamente na mão desses indivíduos, porque esses indivíduos aí são executores, eles são manjadores de rola para procurar defeito na vida dos outros, que são esses furingos que encostam no seu olho. Você consegue entender? Então você tem que entender isso daí, tá? Isso daí é uma coisa, isso daí é um grupo, tá, que trabalha para si mesmo, tá, para os seus próprios propósitos, tá, e é inimigo das outras pessoas, é completamente inimigo, tá, inimizado da subsistência das outras pessoas, tá. Uma vez que isso está agregado no governo, a ideia, o simbolismo seria esse, de que isso está ajudando o governo, tá, mas é justamente o contrário, está fazendo o governo trabalhar para eles, tá, e para esse conluio de vagabundo que vai fazer a vontade deles. E a questão das fraudes, consegue ter? Você está sendo vitimado com fraudes 24 horas. E aí eu vou falar aqui agora uma coisa sobre o ator que eu falei que ia falar para vocês sobre o filme. Quando eu falei a respeito desse filme, olha, eu acredito que esse homem não era louco coisa nenhuma, tá? E na verdade ele descobriu um esquema, tá, de conspiração envolvendo espionagem, com jornalismo, tudo mais. É isso daí mesmo. Aí eu vou falar aqui para ilustrar o filme, tá? E vou falar um pouco sobre o ator no final, ó. Todas aquelas coisas que no filme parecem como se fossem imaginações dele, tudo aquilo ali existiu. E uma das coisas é o seguinte, alguns daqueles personagens, aqueles personagens que conversavam com ele, que é uma garota, um rapaz que está com ele, uma garota, um rapaz que está com ele, tá? E qual é a outra situação? O investigador da CIA que aparece ali, tudo isso daí existiu mesmo, mas alguns daqueles personagens ali provavelmente foram inventados como uma loucura da mente dele. Por quê? Porque ao ser interrogado, ele fez citação da existência e da proximidade dele com alguma daquelas pessoas ali. E essas pessoas foram inventadas como imaginações dele. E uma outra suspeita é que essas pessoas teriam na verdade sido mortas, consegue entender? Sim. Tiraram a vida dessas pessoas ao ponto de convencer esse cara que essas pessoas não existiram. Você consegue entender? Sim, a suspeita de que aquelas tais pessoas que conversavam com ele foram mortos, tá? Por não, e ele foi convencido de que na verdade foi tudo uma ilusão. Você consegue entender? Ao ponto de tentarem subjetivizar completamente a verdade, convencendo o cara de que ele era maluco, tá? Preste atenção. E uma outra situação é o seguinte, aquele agente que aparece ali era um agente da CIA ou então do FBI, ou era um agente da CIA que estava na verdade investigando aquelas informações ali contra ele, tá? Consegue entender? Um agente que estava ali, ó, esse cara está falando determinadas coisas, ok? Um mau investigador, ou então era um agente do FBI que ficou interessado nas denúncias que ele fez, tá? E se apresentou diante dele para fala pra mim o que é isso daí. O cara se apresentou e foi vítima de uma conspiração também, junto com ele, tá? Ok? Então quero falar pra você, tá? Que essa é a verdade desse filme, tá? Ok? É a verdade, tá? E você fale pra todo mundo isso daí. Ok? Preste atenção. Agora eu vou falar outra coisa pra você a respeito do ator, que é o quê? O ator foi vítima de uma conspiração. Sim, esse ator foi vítima de uma conspiração. Tá? Pode ter certeza, você vê que depois de um tempo ele sumiu. Vou falar algumas coisas aqui, ó. Eu acho, vou dar a minha opinião aqui, que ele foi vítima de uma conspiração porque ao estar fazendo esse tipo de propaganda, tá, no filme, ao ter feito esse filme aí e ter feito um filme promovendo a questão da doutrina medieval, vou dar a minha opinião, teve uma situação que envolveu uma conspiração contra esse cara aí. Ou isso veio por parte das pessoas que começaram a rejeitar ele por ele estar promovendo determinadas doutrinas, tá? Que são de conspiração, tá? Ou então ele na verdade foi convidado para fazer esse filme aí porque já havia uma trama, tá, de criar uma situação contra ele, tá? Semelhante a que ele passou, e então ele ser chamado de maluco. Você consegue entender? Para que ele fosse convincido, consegue entender? Por exemplo, o cara está se procedendo, estão praticando muita magia negra no meu culto, por exemplo. Por quê? Porque esse tal desse ator aí, o Russell Crowe, é um cara bastante durão, já percebeu? Ele é um cara assim, é como se fosse assim um cara... Como é que é? Um cara durão assim, né?
E foi uma das razões que nego estava querendo ferrar com ele. Aí veio a oportunidade para ele fazer esse filme. Quando ele fez esse filme aí, ele interpretou uma situação em que ele estava bem próximo de ser vítima de uma conspiração como essa daí. Ou estava começando a ser, ou ia ser. Tudo isso aqui é meu. Ao ter interpretado o filme, é como se eles dissessem para ele assim: olha, você fez esse filme, não foi? Tudo isso aqui é meu. Olha, você fez esse filme, não foi? Aí sim. Você entendeu bem a mensagem do filme? Aí sim, entendi. Aí ele provavelmente não entendeu. Ao estar se procedendo, ou falando, ou fazendo, ou vivendo de uma forma que o grupo que financiou ele para fazer o filme não se procedeu, pouco tempo ele começou a ser vítima da mesma conspiração. E ao começar a ter as sensações de magia negra, de estar sendo boicotado, de nego estar virando a cara para ele, nego falando determinadas coisas para ele, e começou a ficar puto com isso daí. E aquela situação em que ele pegou o celular e jogou em cima de uma pessoa lá, que absurdo, ele provavelmente estava sendo grandemente incomodado por aquelas pessoas ali de muitas formas. Ele estava sendo de muitas formas incomodado até que ele perdeu a cabeça. E aí nego foi, incriminou ele. Pronto, acabou a carreira dele. Foi a mesma coisa que fizeram com todos os outros atores. Quer ver o Justin Bieber? Não tem o Justin Bieber dando uma porrada nas costas do jornalista? Provavelmente, ele não levou uma garrafada. Não diziam que ele era sempre viado? Não estavam sempre dizendo que ele era viado? Não estavam sempre dizendo que ele estava sempre... que a questão da peidofilia, com a questão da peidofilia, porque ele tinha um público de garotas, né? Ele não levou uma garrafada no show? Não vê aqui no Brasil, estavam dizendo que ele não tratava bem os fãs? Não apagaram a pichada que ele deu na parede, falaram que ele nunca mais vem aqui no Brasil? Viu? Pouco tempo depois ele deu um cachação lá no jornalista que entrou lá no carro dele lá, e nego foi e tirou ele. Ok? É isso daí, tá? Consegue entender? Ou é inveja das pessoas, tá? Ou é de inveja das pessoas, ou as pessoas que têm inveja dele conspiram contra ele, e aí acaba a carreira do cara por ele estar associado com um determinado grupo que o pessoal tem algo contra, ou então esse grupo aí mesmo conspira contra essa pessoa. Pronto, ok? Estão praticando muita magia negra no meu cu. É isso daí, tá? Foi isso daí que esse cara foi vítima, o tal do Russell Crowe, tá? Ok? E esse filme aí é uma farsa, tá? Ok? Aquelas coisas que aquele cara mostra ali é isso daqui que eu falei. Consegue entender? Ok? Ele percebeu que a imprensa, o jornalismo, as pessoas é importante, tá? A sociedade em geral estava trabalhando contra a vida das pessoas. Então ele começou a elaborar uma denúncia e falou assim: poxa, vou encaminhar essa denúncia para o FBI, vou encaminhar uma denúncia para o FBI, para as autoridades, para que eles investiguem os jornais trabalhando assim. Aí o próprio grupo mesmo que financia tudo isso daí conspirou contra ele, tá? O tal do John Nash Forbes, tá? Ok? Então essa é a verdade desse filme aí.